futuro da educação chegou e se chama ChatGPT. Este modelo de linguagem está redefinindo a forma como aprendemos e já está abalando as estruturas do sistema educacional. Com o ChatGPT, diga adeus às longas horas de leitura e pesquisa e esqueça pagar tão caro por cursos e escolas. A inteligência artificial está aqui para nos guiar em uma jornada de aprendizado mais eficiente, com dicas personalizadas e insights profundos exatamente no assunto que você quiser. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 prompts poderosos para potencializar seus estudos, simplificar aqueles conceitos complexos e ajudar a reter aquelas decorebas que caem no Enem ou vestibular. Pensa nisso, é um tutor só seu, 24 horas por dia e que sabe tudo da internet. Pronto para descobrir como aproveitar ao máximo? Vem comigo! O primeiro prompt vai ser útil quando você empaca em algum conceito ou algum detalhe da matéria que é difícil de visualizar, é difícil de entender. Então você vem aqui e digita: explique coeficiente de restituição para uma criança. E aí, precisa ser de 5 anos? Não, pode ser uma criança de 10 anos. E aí ele vem com uma analogia muito boa sobre a bola de borracha, a bola de argila, e realmente faz você entender e visualizar melhor esse conceito. Então, ou seja, primeiro prompt, explique alguma coisa para uma criança de 10 anos. E se essa explicação de 10 anos for muito complexa, você pede para 5 anos, para 7 anos, e vai entendendo. Um prompt levemente parecido vai ser pedir uma analogia. Então você pode pedir uma analogia para entender forças intermoleculares. Então a força de London vai ser o velcro. Você, com um leve puxão, pode separá-las facilmente. Agora a força de polo, pense em um zíper. Ele é mais forte que o velcro e requer mais esforço para ser aberto. Agora a ligação de hidrogênio, um cadeado com chave. É um fechamento muito mais forte e seguro do que um zíper ou um velcro. Interessante, não é? E esse tipo de analogia te ajuda a fixar melhor essas informações, porque você tem um parâmetro visual, você tem um raciocínio de como funcionam essas forças intermoleculares ou qualquer que seja o outro assunto que você está estudando. E assim você pode ir brincando com o ChatGPT até você entender um conceito. Então tá muito difícil, explica para uma criança. Ou já entende melhor, vai para uma analogia ou peça uma outra explicação. E assim pode ser mais rápido e mais fácil do que assistir vários vídeos ou ler vários textos. E para criar esses prompts eu precisei brincar bastante aqui. E um que eu andei brincando foram nervos aferentes e deferentes. E você pode começar pedindo explicação para uma criança de 10 anos. Mas aí depois que você vê a explicação, se você achar, mas mesmo assim eu acho que eu vou me confundir com esse nome, e agora como eu posso decorar isso? E aí nós entramos no prompt 3. Mas deixa ele acabar aqui. E aqui você descobre então que aferentes trazem informações para o cérebro e eferentes enviam do cérebro para o resto do corpo. Mas aí você está pensando, nossa, eu vou esquecer isso aí, eu vou confundir A com E, e agora? Você pode pedir ajuda para criar um mnemônico que vai te ajudar a lembrar de aferente e deferente. Então, olha só, A de aproximar e D de distância. A de aproximar para o cérebro e D de distanciar do cérebro. Agora ele ainda deu mais uma cena para você lembrar. Então, ou seja, você sempre pode pedir esses mnemônicos. Você pode criar para doenças. Então, crie um mnemônico. Então, você pode pedir um mnemônico para lembrar das doenças causadas por fungos. Vamos ver o que ele vai ter de ideia. Crianças amam morangos, têm hábitos curiosos, preferem explorar. O quê? E aí, vai por aí. O que você acha? Ou será que a gente pede outro? Cada amigo meu tem hobbies. Por exemplo, escalar. Esse eu gostei. Cada amigo meu tem hobbies. Por exemplo, escalar. Aí não quer dizer que você vai decorar só com mnemônico, mas já é uma ajudinha. E agora o quarto prompt é uma forma de usar o ChatGPT. Muitas vezes é fácil se enrolar na pergunta e o ChatGPT não entender exatamente o que você quer. Então aqui eu queria te mostrar exemplos de perguntas amplas e muito abertas e que não usam direito o ChatGPT para perguntas bem direcionadas, direto ao ponto e que vão usar melhor a ferramenta. Então aqui, por exemplo, a gente pode perguntar o que é célula,
ou o que é evolução, ou me fale sobre DNA, o que são enzimas. E tudo bem, não tem nada de errado com isso, até que não tá tão ampla. Mas você pode usar o que você já sabe e ir direto ao ponto. Então aqui, quais são as diferenças entre células procarióticas e eucarióticas? Então aqui, em ecologia, qual a diferença entre nicho e habitat? Então, diferença entre glicólise e ciclo de Krebs. Então, vai mais fundo nos detalhes e assim você aproveita seu tempo melhor e aprende mais. Mas claro que não tem necessariamente problema aqui, é só para você tentar ser mais direto. Então, mais um exemplo aqui em química. Por exemplo, você pode ir lá e perguntar o que é um átomo, mas você já pode ir mais fundo, entender melhor tudo isso. Então, por exemplo, o que é uma ligação química? Muitas vezes é muito amplo isso. Se você já for direto, qual a diferença entre ligação iônica e ligação covalente em termos de compartilhamento de elétrons, por exemplo? Então, uma sugestão é tentar fazer perguntas mais diretas e específicas para o que você quer. Aqui perguntas em física, por exemplo, como a refração afeta a velocidade e a direção de uma onda, ou qual é a diferença entre a condução e a convecção em termos de transferência de calor. Então aí o céu é o limite. O próximo prompt vai ser para evitar se confundir. Então lembra comigo dos assuntos que você mais se confunde. Então para mim eram as leis de Mendel. Então quando usar a primeira ou segunda lei de Mendel? Então você pode pedir exatamente isso para ele. Você pode fazer uma pergunta mais aberta assim, ou você pode falar logo: eu me confundo entre a primeira e segunda lei de Mendel. O que eu posso fazer para diferenciar? Assim, ó. Então você nem precisa esperar ele acabar, quer dizer, ele ainda tá fazendo aqui. Então você pode ler todo esse texto, ou você pode só pedir para parar de gerar e já perguntar de uma outra forma. Como evitar se confundir entre essas leis. Vamos ver se a resposta vai ser diferente. Então você pode pedir aqui e pedir para ele dar uma resposta curta. Então você pode ler e ir entendendo. Ou você pode pedir analogias também, ou pedir para explicar para a criança, que é o que nós já vimos. Então aqui a dica, ele demorou, mas ele deu. Se a questão envolve cruzamentos de organismos que diferem em apenas uma característica, use a primeira lei de Mendel. Já se envolver duas ou mais características, use a segunda lei de Mendel. E finalmente, o último prompt é para você conversar com o GPT para aprender línguas. Então, para você treinar uma língua que você quer. Então, por exemplo, pode ser inglês ou, no meu caso agora, holandês. Então, eu posso vir aqui e pedir: converse comigo em holandês. Suponha que acabamos de nos conhecer. E aí, você especifica o que você quer. Então, inicie a conversa. Então, vamos ver o que vai acontecer. E aí você pode responder. Apparently here. E agora ele continua a conversa. E você vai escrevendo. E aí você pode mudar a personalidade dele. Você pode falar para ele ser de um jeito ou de outro. E a partir disso, você vai conversando de uma forma mais interessante. Isso supõe também que você escreva aqui. E aí eu vou fazer um segundo vídeo com mais prompts para o ChatGPT. Deixe um 2 aí embaixo, na sua língua, na língua que você está estudando. Então pode ser tu, dos, zwei, de. Na língua que você estiver estudando, deixa um 2 aí embaixo que eu vou saber que você quer a parte 2 desse vídeo. E eu espero que você tenha gostado, que tenha aprendido bastante. E agora, claro que tudo depende de você usar e praticar tudo isso. E a gente vai aprendendo e ficando melhor com o tempo também. Então não esquenta se no começo for difícil usar esses prompts, que logo logo você pega o jeito. Então bons estudos por aí, bom uso do ChatGPT. Continue indo atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!